E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de React. Isso mesmo, vamos analisar os vídeos no YouTube de pessoas reagindo a outros vídeos, né? Um fenômeno aí dos anos 2000. O pior que eu gosto de vídeo de React, mas enfim, não é isso que vamos falar novamente dessa grande biblioteca aí, JavaScript. Estou aqui ao meu lado também com o Thales. E aí, Thales? Opa, estou aqui também com o Rodolfo. E aí, pessoal, prazer, sou o Rodolfo, sou desenvolvedor aqui na DTI. Estamos aqui hoje também com o Júlio. E aí, pessoal, sou desenvolvedor aqui na DTI também, e estamos aqui com o João. João aí, que todo mundo conhece, na verdade, como o Jota, aparentemente, na empresa, e também no podcast, que é a forma como eu apresento também. Nada de novo hoje, vamos participar mais uma coisa sobre front-end, e é isso, vamos lá para a discussão de hoje. E qual que é a discussão, Chagas? Que tema que a gente vai sapecar hoje? Hoje a gente vai, continuar falando do React, mas especificamente da parte de estilização, né? E estilização aí, exatamente, falando das questões de CSS, temas, como isso funciona dentro da biblioteca, como que isso é comparado com outras abordagens, enfim, vamos aprofundar um pouquinho aí dentro desse tema. Eu acho legal que, antes da gente começar, contar que a gente está com a galerinha aqui do React Chat, né? E seria interessante vocês até explicarem o que é essa iniciativa que surgiu dentro do DTI. Beleza, deixa eu dar um contextozinho rápido. Na nossa tribo, a Triforce, que hoje já virou uma aliança, a gente estava com muitas demandas de React, tanto React Native quanto JS, e a gente percebeu que a gente precisava ter algumas conversas ali, então a gente criou um React Chat, que no início era um React Daily, que a ideia era uma conversa todos os dias ali de React de 15 minutos. Então, esses 15 minutos virou 30 minutos, então deixou de ser uma daily, virou um React Chat. E a nossa ideia é exatamente vir com ideias, o que está no mercado, o que está surgindo. Então, todo dia a gente conversa ali uma coisa, um temazinho rápido, só para jogar um contexto e a galera depois pesquisar sobre mais aquilo ali, ou então no dia seguinte a gente entrar continuando naquele assunto. E um dos dias que a gente conversou sobre isso foi falando sobre estilização no React. Então, foi mais ou menos essa demanda que a gente criou ali no React Chat. Muito bom. Assim, eu quis até reforçar isso para servir de estímulo aí para outras empresas de tecnologia, né? Pessoas que estão escutando a gente. Continuem criando grupos para falar de aspectos técnicos, né? Eu acho que isso é muito rico. Então, fica aí a inspiração para os nossos ouvintes. Dito isso, então vamos agora finalmente entrar no tema estilização no React, né? Então, vou começar com uma perguntinha muito básica. Como que vocês costumam criar suas folhas de estilo, traduzindo todos os termos aí, nas suas aplicações React? Cara, no projeto em que eu estou atuando atualmente, a gente usa os Styled Components, que eu acho que é uma biblioteca aí adotada talvez pela grande maioria dos projetos em React. E eu vejo que uma coisa que faz parte ali da curva de aprendizado, né, quando um desenvolvedor ou uma desenvolvedora chegam num projeto React pela primeira vez, é justamente em superar essa barreira de, tipo, antes a pessoa trabalhava apenas com um CSS, né, e agora ela vai misturar um pouco ali de JavaScript e como é que funciona isso. Eu lembro que quando eu comecei no React, e um pouco antes até, eu tinha um certo preconceito ali com isso, porque eu achava que, cara, ia fazer uma confusão ali, um acoplamento que eu não ia gostar. Eu achava que talvez fosse melhor ficar tudo separadinho mesmo, o conteúdo no HTML, a estilização no CSS e a interação no JavaScript. Mas aí eu acho que o style dele, ele te dá uma forma de tornar essa soma, né, essa mescla dessas três partes bem legível ali. Agora, eu acho que é uma discussão e a gente pode entrar nela aqui hoje, de até que ponto isso é positivo para a web como um todo, né? Não sei o que vocês acham, e Rodolfo, por exemplo, e Júlio. Eu acho legal, a princípio, a gente dar um passo atrás e entender melhor as opções que o React provê, né? Como foi muito bem explicado, inclusive, num episódio anterior que teve sobre React, o React ele é bem aberto, né? Não só nesse ponto, né? Ele dá liberdade para o desenvolvedor escolher vários caminhos diferentes a se seguir.
inclusive na estilização. Então, com a estilização, acho que os 3 caminhos principais que existem hoje é o que é chamado de CSS in JS, que é o CSS dentro do JavaScript. O CSS normal, né, como o pessoal conhece já normalmente, cria um arquivo de CSS, faz toda ali a estilização ali dentro e depois importa isso dentro do HTML, entre aspas, aí. E uma outra abordagem que seria utilizar componentes prontos. Então, acho que são os 3 caminhos mais comuns que a gente encontra. Obviamente, não existe bala de prata, cada um tem seus pontos positivos e negativos, né? Já pegando o gancho aí também, uma coisa que o Jota comentou aí, a questão do que a gente costuma trabalhar. Eu era acostumado a trabalhar com CSS, em um projeto que a gente trabalhava, quando o Thales entrou nele lá, ele aconselhou a gente a usar o Sass. Então foi uma evolução absurda utilizando o Sass, foi muito legal utilizar o Sass. E depois eu entrei num outro projeto que utilizava o Style Components. Quando eu olhei aquilo ali, gente, nossa, isso é muito ruim. Como que eu vou usar isso daqui? Isso aqui é muito ruim. Isso é ruim, caramba, do nada esse trem ficou bom demais, eu consigo modificar uma função ali no JS. E eu descobri que é um outro mundo e eu achei muito mais útil. Então, achei uma coisa assim que me facilitou muito. Eu vim do CSS, usei o Sass, achei sensacional o Sass, só que aí depois comecei a usar o Style Components e isso facilitou muito a vida. E nisso a gente já foi indicando para outros squads e também foi a mesma coisa. A gente começou, realmente, o squad começou, isso aqui é um pouquinho complexo, depois deu um feedback, isso aqui ficou sensacional lá na frente. Então, é uma coisa que mudou alguns projetos nossos e foi para muito melhor. Mudou muito, deixou muito melhor aquele estilo de projeto. Mas, e o que você acha que tornou tão incrível, assim, que mudou muito o dia a dia de vocês? Quais características? O que acontecia? Quando você está desenvolvendo ali usando CSS, você quer, por exemplo, eu quero expandir um box ali. Aí você tem que estar com um class name de um jeito, aí você coloca a lógica ali, se a pessoa clicar, o class name vira de outro. Então você poderia fazer assim, no caso, quando você usa o CSS separado ali, usando o class name. Então isso aí dificultava um pouquinho, porque você tinha que ficar fazendo algumas lógicas ali, que às vezes não era tão bom. E quando você joga a lógica ali para o Style Components, você fala o seguinte, você passa uma flag lá, se está expandido ou não. Se tiver expandido, o tamanho dele vai ser 100 pixels. Se não tiver, o tamanho dele é 10. E isso agilizou muito. Entendi. Eu acho que eu concordo com você total nessa questão da abstração, né, que ele provê para nós. Ele remove um boilerplate muito grande de ter que usar ali a interface do DOM do JavaScript, que funciona e tal, só que ela é um pouco verbosa. Ela é bem verbosa, né? Assim, ela é bem acho que isso é um dos principais lados negativos, que em geral fica muito mais verboso e você acaba tendo um pouco menos de reaproveitamento, né? Porque como a filosofia do Style Components ali é você criar o estilo do componente, né? Já diria o nome, então bem encapsuladozinho ali no seu componente, acaba tendo até um pouco de redundância de código. É lógico que você pode criar tema global para poder simplificar isso, mas você acaba fugindo, inclusive, do que é proposto, né? Com a utilização Sim, dele. Mas eu acho que é muito interessante também, por exemplo, que a própria linguagem, né, do JavaScript e do CSS, ela está evoluindo muito em como ela consegue prover ferramentas para os desenvolvedores de mexerem no DOM de uma forma mais fácil. Então, alguns anos atrás, né, antes a gente tinha que fazer o document.getElement by class name ou by ID e tal, e aí o jQuery ele era famoso porque ele conseguia, né, permitir aos desenvolvedores fazer de uma forma mais prática. Você colocava lá o cifrão e pronto. O DOM não foi feito para ser alterado, o JavaScript chegou, mas aí porque, por exemplo, o CSS e o JavaScript chegaram e copiaram, entre aspas, né, essa sintaxe como o Query Selector. Então, eu vejo que a linguagem ela vai escalando um pouco isso também. E outra coisa que eu vejo como um grande atrativo assim, do React e do CSS in JS é que ele traz um pouco do que a pessoa já tem como background ali no aprendizado de programação, né, de lógica de programação,
para uma linguagem que até então era super declarativa, que é o CSS. E eu vejo que existe uma grande barreira aí, né? A pessoa ela aprende lá a fazer for, aprende a fazer desvio de fluxo, enfim, um tanto de coisa, mas no CSS, quando a lógica é totalmente declarativa, ela pode ter algum trabalho aí. Eu acho que até mais do que a questão do aprendizado, ele traz algumas estruturas que te auxiliam. Então, por exemplo, no CSS, se você escreve o nome de uma classe, né, errada no seu HTML, não vai acontecer nada, né? Tipo assim, sua aplicação ela vai buildar, ela só não vai funcionar. Com uma abordagem mais estruturada envolvendo JavaScript, né, em tempo de compilação, com um lint ali, você já vai ver, essa classe aqui ela não existe, tá com um erro de digitação. Então, por exemplo, questão de CSS que não está sendo utilizado, né? Você consegue rastrear isso, porque no final das contas é JavaScript, então você vê, essa classe aqui ela não está sendo usada, eu posso remover. Fica um pouco mais fácil de você dar manutenção no seu código, né? E igual o Júlio já falou, tem toda essa parte de segregação de lógica, né? Assim, nos meus projetos aqui, principalmente os pessoais, que eu não uso Material UI, eu faço meus componentes na mão, eu costumo deixar um arquivo separado para os meus styled components, que eu importo eles no meu componente. Aí toda essa lógica que tem a ver com a view, de mudar de cor algum botão, trocar fonte condicionalmente, eu trabalho com isso dentro do meu styled components e deixo o meu componente muito mais limpo, porque isso eu tiro a responsabilidade do meu componente trabalhar com essa lógica de alterar fonte, cor, o estilo de forma geral, sabe? E isso é que é bom do React, sabe? Você poder escolher, a escolha é sua de fazer do jeito que você quiser. Você pode deixar tudo uma maçaroca, tudo ali no seu componente, bagunçadão, ou você pode separar em arquivos na granularidade que você quiser. Só pegando o gancho aí, Thales, uma coisa que eu vejo também é que esse poder todo também traz alguns prejuízos, que em alguns projetos eu já vi que as pessoas usam Style Components, aí joga alguma parte do layout ali para o arquivo Styles mesmo, que está separado, bonitinho, só que não sei, na questão da velocidade, não tem tempo, aí ele começa também a estilizar no próprio componente do React ali, então ele importa um Style Components, aí dentro do React ele passa um Style dentro dele ali, ou seja, fica uma coisa perdida, porque fica um background color no React, e se a pessoa colocar um background color lá no Style Component, tipo, você não sabe quem que tá mandando aquilo ali, tá uma bagunça total. Então, uma coisa que a gente acha bacana fazer é padronizar. Se você tá usando o estilo no Style Component, tenta estilizar tudo lá e não joga essa responsabilidade para a parte ali do React. Deixa no React ali só a lógica. Então, é uma coisa que eu tenho visto aí que é um grande poder que a gente tem de poder colocar em qualquer lugar, só que às vezes isso traz um prejuízo também que é muito livre, né? Ô, Júlio, e seguindo aí nessa lógica de boas práticas, né, e não cair em desvios de padrão, eu acho que é crucial o desenvolvedor front-end ele conseguir utilizar o máximo de cada linguagem. Então, existem muitas coisas que é possível você fazer usando o JavaScript junto com o CSS, mas cada vez mais, e eu vejo isso como uma tendência que vai continuar, o CSS por si só já consegue fazer muitas coisas. Então, ele consegue fazer cálculos, ele consegue fazer desvio de fluxos, ele consegue verificar, por exemplo, muitas coisas através de Media Query, acessar variáveis de browser, configuração de browsers e tal. Então, eu acho que o desenvolvedor front-end, né, ele tem que estar cada vez mais antenado aí ao fato de ele não estar fazendo em JavaScript uma coisa que ele poderia estar fazendo em CSS de uma forma mais declarativa, mais reutilizável, né, usando padrões da linguagem e que certamente vão ser muito mais eficientes pelo próprio browser, porque ele não vai ter o tempo ali de baixar o JavaScript, ter que fazer o parsing e depois executar, de fato, o que aquela parte ali descreve do código, né? No CSS isso pode ser um pouco mais rápido. E eu vejo que isso vai evoluir cada vez mais aí nos próximos anos. Eu concordo muito com o Jota. Inclusive,
eu estou usando um projeto pessoal meu aqui, eu tenho um Media Query que verifica qual que é o tema do sistema do usuário, você está usando tema exclusivo e tema claro, e a partir disso eu seto variáveis no meu CSS que alteram a cor do meu site a partir do tema que o usuário está usando. Então, tipo assim, e isso, sei lá, há 2, 3 anos atrás era inconcebível você fazer